Então vejamos. Primeiramente, usa-se o acento grave, crase, antes de substantivos femininos que exigem um artigo A. Exemplo, frente à situação. Veja aqui, trazendo para cá. O exemplo é frente à situação. Temos aqui, então, duas formas para verificar. Eu acredito que a primeira forma você já tenha conhecimento sobre ela, que é colocar o AL, mas eu duvido muito que você conheça essa outra forma de verificar aqui, ó, utilizando o predicado. Então vejamos, frente à situação. Como que faz para saber se está correto ou não em relação à palavra frente, né? Temos aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, volta. Temos aqui 1, 2, 3. Como eu vou saber se o 2 está referente ao 3 e tem esse uso da crase? Então vamos colocar aqui bem simples para você. Pega aí, trocar o A, craseado, o A com acento grave, por AL. Porque no AL nós temos aqui, ó, dentro do AL, a preposição, eita gente, a preposição, ok? E o O temos aqui ele como artigo, então preposição mais artigo, AL. Verificar se aceita uma palavra masculina ao lado direito do A. Então vejamos, frente à situação, vamos trocar o situação, troque situação por uma palavra masculina. Frente ao comércio. Ficou sonoro? Ficou bacana para você ler? Ficou entendido como que está escrito para você? Então está correto, frente ao comércio. Outra questão que eu aprendi até com o professor Pablo Jamil. Alguns outros professores ficam sem querer falar que aprenderam com professores, né? Aqui não, aqui é bem tranquilo, eu falo sobre isso. E eu aprendi no método do professor Jamil para trocar, ao invés de ser uma palavra masculina, ou melhor, não é ao invés, utilizar a palavra boi como uma palavra masculina. Então você troca o situação aqui pela palavra boi e veja se faz sentido. Frente ao boi. Fez sentido, né? Frente ao comércio. Então essa é a situação mais simples que a maioria das pessoas já conhece para verificar se existe crase. Agora uma forma que eu duvido assim que as pessoas conheçam muito para verificar se existe crase antes da palavra feminina, trocando pela masculina. Agora você vai inventar um predicado para a palavra que está ao lado direito do A. No caso aqui, ao lado direito, temos a palavra situação. E para quem não sabe, por exemplo, o que é predicado, uma coisa que eu gosto de falar para vocês, que é, por exemplo, se você não sabe o que é predicado, o que é um substantivo, onde você vai conseguir isso? Na internet, em vários locais e especificamente para quem está assistindo a live, olha aqui, temos o famoso e famigerado aí dicionário. Eu trouxe aqui para vocês essa especificação aqui diretamente do dicionário. Então, para você que não sabe o que é predicado, predicado é qualidade, característica, atributo, virtude. Aquilo que se diz do sujeito. Então, temos aqui um exemplo. Laura é esforçada. Qual que é o predicado? Laura. Quem que é o sujeito? Laura. O que Laura é? Esforçada. É o predicado, como se fosse a característica de Laura. Tá bom? Então, olha, eu peguei tudo isso aqui do dicionário para você ver que você pode utilizar o dicionário e é bom você utilizar quando você não souber algo. Então, agora vamos inventar um predicado para a palavra situação. Eu peguei o predicado aqui complicada. Ok. Então, aqui temos o predicado complicada. Antes de colocar aqui o A aqui, que é a nossa regrinha, você vai colocar então, situação é complicada. Veja se cabe aí o artigo antes de situação. A situação é complicada. Ficou tranquilo? Ficou aí bem sonoro? Ficou correta a frase? Então, mais uma forma de você verificar que existe crase na frase. Então, aqui nós trocamos situação, colocamos um predicado à frente, falando que situação é complicada e coube aí um artigo. A situação é complicada. Então, sabemos que frente à situação existe o acento grave e verificamos de duas formas, tá bom? Temos então a resposta da letra A, ok. Número 1, né? Agora vamos aqui acompanhar o número 2.